Pode se assentar. Hoje faremos uma leitura relativamente extensa, então eu quero pedir que você esteja bem confortável, sentado. Você que está assistindo aí na sua casa, no seu sofá, você que não pôde vir porque se esgotaram desde segunda-feira, né, Pastor Tiago? As inscrições, não foi hoje, foi desde segunda que já está esgotada as inscrições. E programe-se para estar aqui domingo de manhã às 10 horas um grande culto, às 16 horas um grande culto e às 19 horas. Programe-se para você não ficar de fora do que Deus está fazendo. Nós precisamos contribuir com as orientações do executivo dessa cidade, do senhor prefeito. Se essas são as orientações, nós precisamos seguir essas orientações e contribuir com essas orientações. Nós acreditamos que breve, bem breve, eu estou acreditando nisso, bem breve, nós vamos ter vacina pelo governo, vacina para comprar. Eu estou acreditando que Deus vai intervir nessa situação e o mundo vai ser imunizado dessa Covid que tem matado centenas de milhares de pessoas. Vamos abrir a Bíblia na segunda de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo é o capítulo de número 2, segunda a Timóteo, capítulo número 2. Vai estar projetado aqui como eu vou ler. Se você quiser acompanhar aqui, é muito importante. Eu vou ler os 26 versos desse primeiro capítulo. Então eu quero que você caminhe comigo nessa leitura. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se desvia, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Deixa eu ler esse verso aqui na Bíblia, a mensagem, porque esse verso ganhou um sentido maior aqui. Diz assim: o soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso, Deus o ajudará a entender. Verso 8. Visualize este quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo que você ouviu de mim, e é por isso que eu estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos a certeza disso. Se morrermos com Ele, volta lá, verso de número 10, é isso? É o 11 mesmo, né? Então, o 11. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus,
para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Deixa eu ler essa outra versão agora de novo aqui. Diz assim: repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos, e só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito, para não ter de que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade, que é só conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não tem o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Himeneu e Fileto são exemplos. Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade quando ensinam que a ressurreição já aconteceu. Enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra: Deus conhece os que pertencem a Ele. Afastem-se do mal todos os que têm Deus como Deus. Verso 20: numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques, outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor aos seus convidados e assim abençoá-los. Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga a retidão madura, fé, amor, paz. Se una com os que oram honestamente e sinceramente na presença de Deus. Não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas deve ser ouvinte gentil, deve ser um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios, com uma mudança de coração e o retorno à verdade, para que possam escapar das armadilhas do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor por esta palavra. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Pai, paira sobre nós com a revelação da mesma, a iluminação da mesma, que possamos sair daqui alimentados pela Tua boa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa série é uma série muito, mas muito propícia para esses dias, para esse momento de transição, para tudo que Deus está fazendo. A primeira mensagem foi uma casa para Deus. A segunda mensagem foi uma casa para todos. A terceira, uma casa geracional. A quarta, uma casa dos ou de profetas. E a quinta mensagem, o amor pela casa. Esse sentimento de pertencimento, que é o afã, o desejo do coração pastoral dessa casa, é um sentimento que eu creio que está sendo despertado para que algo sobrenatural aconteça, venha sobre nós, depois de nós entendermos tudo isso. Hoje eu quero falar sobre os fundamentos que não podem faltar em uma casa. Quando nós olhamos para o contexto histórico, geográfico
dessa segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, a gente percebe que essa segunda epístola foi escrita por Paulo ao seu filho lá por 68 depois de Cristo. Essa era a segunda vez que Paulo tinha sido preso em Roma. Só que agora ele foi preso para esperar a sua execução. Porque existe uma diferença entre a primeira prisão e a segunda prisão de Paulo. Essa segunda prisão foi no ano 67. O apóstolo agora sairia da prisão para o martírio. E nessa segunda prisão, quem está por trás das acusações que o levaram à prisão não são como da primeira prisão, que foram seus patrícios, a inveja, a pregação de Paulo, a acusação dos líderes. Não, agora a prisão era por ordem do império e do imperador. Nessa segunda prisão, Paulo está sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Nessa segunda prisão, a intenção aqui era difamar, abater, era o desejo de destruir a reputação de Paulo. Paulo aqui está sendo considerado como um bandido. Isso é sério. É tanto que mais tarde, quando Paulo escreve, ele diz: ninguém me defendeu, ninguém foi falar de mim, ninguém foi lá para dizer a verdade sobre esses assuntos ou sobre esses boatos. E quando nós olhamos até seu filho na fé, amado Timóteo, ele ficou com vergonha de Paulo, do que ele ouviu sobre a prisão, e ele se enclausurou, ele ficou com medo, com vergonha. E por isso que Paulo, quando vai escrever para ele, diz: Timóteo, não se envergonhe de mim, nem das minhas prisões. Paulo aqui se sentiu sozinho. Essa foi a última epístola pastoral, a última carta que Paulo escreve. Essas recomendações aqui, elas não são só para Timóteo. Essas recomendações aqui são contemporâneas, são atuais, são verdadeiras, são para nós, são para os nossos dias. A quem se dirige essa carta? A Timóteo, no afã e no desejo de cuidar, de ensinar, de confrontar Timóteo. Mas essa carta, ela é muito mais ampla, porque deve ser aplicada para todos aqueles que desejam ser pastoreados de verdade, aqueles que desejam alcançar êxito em seus ministérios. Deve se debruçar sobre as palavras que Paulo está orientando. Capítulo 3, por exemplo, é um compêndio que retrata muito dos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias terríveis, dias de apostasia. Esse legado de Paulo é para todos aqueles que querem fazer e pertencer a uma família espiritual, aqueles que querem caminhar, aqueles que querem construir sobre os fundamentos corretos. E é por isso que eu escolhi essa segunda carta de Paulo a Timóteo, para extrair algumas verdades para nós, nesse tema tão sugestivo e tão forte para os nossos dias. Fundamentos que não podem faltar para uma casa ser edificada. A primeira instrução que nós devemos aprender com Paulo aqui, é que nós encontramos nessa carta um jovem tímido, um jovem fraco, um jovem doente, um jovem cheio de problemas familiares, criado com a avó, criado pela mãe, mas que é amado, mas que é cuidado pelo seu mentor e pelo seu pai espiritual.
Esse é um fundamento incrível, pastor Tiago. Esse é um fundamento poderoso que nós precisamos edificar. O cuidado não apenas dos promissores, o cuidado não apenas dos que trazem na sua história um legado do pai que era crente, da mãe que é crente, do pai que é pastor, ou os cuidados daqueles que são os menos desejáveis, os mais desprezíveis, os mais fracos, os doentes. Os cuidados e o zelo é um fundamento para quem quer construir uma casa fortalecida. Escutem isso. Essa é uma carta de um pai cuidando do seu filho. Essa é uma carta de um pastor cuidando da sua ovelha. Essa é uma carta de um amigo de ministério mais velho, cansado e calejado, cuidando do menino que está chegando no ministério. Essa é uma carta geracional. Essa é uma carta de quem se importa de verdade. Essa é uma carta de quem não está olhando para aquele menino que está com vergonha dele, ou da pregação dele, ou das prisões dele. Está olhando lá na frente, está enxergando o futuro desse menino, está sabendo que o legado está transferindo de mãos, e ele precisa cuidar desse menino. Isso aqui é muito forte, irmãos. Por quê? Porque é um homem experiente, é um homem marcado pela vida. Esse homem passou por sofrimentos que a Bíblia não esconde nenhum deles, por dores terríveis. Quando você estuda a vida de Paulo, meu Deus, você percebe que ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Foi açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado de 2 cidades, Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele recebeu açoites em praça pública. Foi acorrentado e agora está preocupado com um jovem que está chegando no ministério. É esse homem que no momento ímpar do seu ministério, quando João Marcos vai empreender a viagem missionária, ele vê fraqueza e desiste. Ele diz, ele não serve para o ministério, mas agora no final da vida, é esse homem que manda chamar João Marcos, porque está sentindo a solidão. Manda chamar Lucas para escrever o que ele ia deixar como legado, e para medicá-lo, porque era médico também. É esse homem que está cuidando. Meu Deus, eu estava estudando isso, lendo isso, e lembrando de Geazi, o aprendiz de profeta na casa de Eliseu. Geazi fazia as coisas tudo errado. Geazi é o que gostava de dinheiro, que corria atrás de pegar a oferta que Eliseu rejeitava. Geazi é o que só enxergava o exército do rei da Síria. Mas chega um momento que Eliseu diz assim, vem aqui, Geazi, eu preciso transferir essa unção e cuidar do teu coração. Meus dias estão terminando, Israel precisa de profeta. Senhor, abre os olhos desse menino. Cuidado. Por quê? Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de quem se importe. Precisa de quem chore à mesa, de quem sinta as dores. Irmãos, isso aqui capturou meu coração, porque uma casa precisa ser uma casa
que seja edificada sobre esse pilar: o cuidado uns com os outros, a paciência uns com os outros. Não ficar olhando para o seu umbigo, não ficar olhando para a sua celeuma, não ficar olhando para o seu problema. Eu estou preso, aquele menino pegou e se envergonhou de mim, se envergonhou do Evangelho. Esquece ele, não. Em lágrimas ele escreve dizendo: tenho orado por você, você não é fraco, está na hora de assumir o seu compromisso ministerial. Irmãos, eu acredito nisso. Eu creio no que eu estou pregando aqui para vocês. O que é que nós encontramos aqui? A mutualidade do corpo. Queridos, é algo comum entre esses homens, o entendimento de que a unção não nos dá autonomia e não nos habilita para caminhar sozinhos. Paulo está preso, mas pode ajudar Timóteo. Timóteo está livre, mas pode ser ajudado por Paulo. Paulo está velho, mas a unção não envelhece. Timóteo está jovem, mas reconhece a unção que está dentro do velho apóstolo. Isso é mutualidade. O que é mutualidade? Principal característica da reciprocidade. Se Paulo tivesse desenvolvido a síndrome do coitadinho ou do vitimismo, ele está lá azedo na prisão, angustiado: me abandonaram, ninguém me respeita mesmo, olha tanto que eu fiz, olha meu histórico. Não, ele lembrou que aquele menino no momento de fraqueza tropeçou, aquele menino no momento de fraqueza não correspondeu, mas era chamado para o ministério. Será que tem alguém que pode aplaudir o nome do Senhor? Quero louvar a Deus pela equipe que Deus tem levantado nesse lugar. Quero louvar a Deus porque a maioria dos pastores do Brasil não podem contar com pessoas tão seletas. Irmãos, há uma conspiração do céu neste ambiente. Escute o que eu vou lhe dizer. Só Deus poderia reunir um time como que reuniu aqui, com palavra, com louvor, com entendimento. É porque tem uma conspiração para essa próxima estação, e nós queremos nos lembrar de todos eles que vieram. Quero dizer para os demônios me ouvirem essa noite, que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Por quê? Porque nós aprendemos que você nunca é tão grande quanto você se torna humilde. Os dons de Deus são liberados, mas com propósitos definidos. Quais, pastor? Servir o corpo, servir a casa, servir o outro. Não estamos competindo, nem disputando. Não se trata de quem é melhor nisso ou naquilo. Por isso o principal objetivo dos dons é a mutuação, é a cooperação mútua, digo. Não estamos aqui querendo aparecer mais um ou menos outro. Irmãos, eu estou encantado com o número de pessoas que eu tenho encontrado aqui que eu não conheço, que chegaram nesses dias, que estão querendo fazer parte, que estão querendo trabalhar, que estão querendo estar junto, que estão querendo colocar o ombro de baixo. Isso é encantador, sabe por quê? Porque Deus está nos mostrando que Ele é um Deus geracional. O Deus de Paulo é o Deus de Timóteo. E quando Timóteo errar, pela sua juventude e falta de experiência, e quando Timóteo ficar com vergonha, a gente continua acreditando, a gente continua estendendo a mão. Eu preciso que vocês entendam que uma casa que será fortalecida para essa estação é uma casa que seja marcada pela mutualidade do corpo. Ninguém vai enxergar A, B ou C.
É o corpo de Cristo que está marchando, porque eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Deus. Se você puder, aplauda o nome do Senhor essa noite. Segundo, Paulo aqui nos passa o real sentido da excelência do ministério. Paulo está preso, abandonado, sentindo esse abandono, está doente, está longe de casa, longe dos seus patrícios, da sua família. E quando ele escreve com uma graça sobrenatural. O capítulo 4, verso 9, ele diz assim: venha para cá o mais rápido que puder. Demas, atrás das novidades, foi para Tessalônica, me deixou aqui. Crescente está na província da Galácia, Tito na Dalmácia, Lucas é o único que ficou. Traga João Marcos com você, ele vai ser meu braço direito, pois eu estou mandando Tíquico para Éfeso. Não esqueça do agasalho que deixei em Troade com Carpo. Traga também os livros e pergaminhos. Aí ele começa a passar instruções. Cuidado com Alexandre, aquele que fazia artesanato de cobre. Ele é um opositor feroz à mensagem e vive causando problemas. Ele vai receber de Deus o que merece. No meu primeiro julgamento ninguém ficou do meu lado, todos fugiram como coelhos assustados. Mas não importa, o Senhor ficou do meu lado. Eu amo ler isso. Não importa. Uma casa que quer marcar uma geração, uma casa tem que estabelecer esses fundamentos que Paulo está passando. Dar importância para o que tem importância, e não dar importância para o que não tem importância. A maioria de nós ia dizer: importa sim, eu fiquei sozinho, eu fui abandonado, eu fui criticado, outro me abandonou. Paulo diz: não importa. Por que, Paulo? Ele está dizendo: porque Deus esteve comigo o tempo todo. O Senhor ficou do meu lado. Olha só isso, o Senhor me ajudou. Oh meu Deus, o Senhor ficou do meu lado e o Senhor me ajudou. Paulo está cumprindo o seu ministério sem titubear. Paulo está cumprindo o seu ministério sem reclamar de A ou B ou C, sem reclamar das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ministério eu não faço quando eu estou bem, eu faço para que outros fiquem bem. Isso é um propósito, irmão. Sabe o que tornou Timóteo um gigante nas mãos de Deus? Foi o fato dele ter encontrado Cristo através da vida desse gigante chamado Paulo. A referência que ele tinha é o que nos falta muitas vezes nesses dias. Por quê? Porque a gente quer fazer alguma coisa para Deus quando está tudo bem. A gente quer se envolver quando está tudo certo, quando o dinheiro está no bolso, quando está todo mundo com saúde. A gente quer fazer alguma coisa. A Bíblia não diz, melhor dizendo, como foi a conversão de Timóteo. Mas a maioria dos teólogos entende que quando Paulo, na sua primeira viagem missionária, foi apedrejado, ele foi deixado para ser cuidado exatamente na casa da mãe de Timóteo, quase morto. Alguém levou para a casa de Timóteo. Sua mãe, sua avó, Loide e Eunice cuidaram dele. Foi provavelmente deitado numa cama, diz algum comentarista, que Timóteo viu Paulo todo arrebentado, todo quebrado, desfigurado, corpo coberto de hematomas. E quando ele pôde falar as primeiras palavras, não foi para reclamar das prisões, dos açoites, dos bofetes, das pauladas que ele levou.
Você consegue imaginar o que Timóteo ouviu da boca de Paulo quando ele começou a poder falar de novo? Olha, meu filho, todas essas pedradas que eu fui apedrejado era para um propósito. Qual, Paulo? Vir aqui para tua casa para dizer que Jesus existe, Ele já veio e Ele tem um propósito na tua vida. Timóteo, quando ouve Paulo pregando naquele estado, deve ter considerado que se um homem está disposto a ser perseguido e morto pelo que ele prega, esse deve ser o evangelho verdadeiro. Esse é um fundamento, irmãos. Precisamos urgentemente resgatar o brilho da nossa pregação, do nosso ímpeto. Precisamos continuar vibrando por Jesus. Ah, mas a pandemia, ah, mas a escassez de recursos, ah, mas os problemas, ah, mas a casa, ah, mas isso, aquilo, não. O que está acontecendo aqui fora não pode interferir o que tem aqui dentro, é muito maior. Deus está do nosso lado, a igreja vai vencer sempre. Quantos podem aplaudir a Jesus? Nada pode arrancar o brilho da nossa perseverança, nada pode tirar de nós a alegria de estar na casa e na causa. Eu estava lá em Guaíra nesse domingo, e depois que terminou o culto, a gente foi para a casa do pastor Rafael. Ficamos mais de 3 horas em volta da mesa, chorando, conversando, ouvindo Deus. E uma das coisas que me pegou naquela conversa é ver o quanto nós precisamos voltar a sentir o brilho do primeiro amor, a alegria do primeiro encontro. Por quê? Porque as circunstâncias vão nos acostumando com os ambientes, os problemas vão nos tirando de Deus. Onde está Deus nesse problema? Deus está onde Ele sempre esteve. Ele continua no controle de tudo. Não importa o que está acontecendo no mundo, em Foz do Iguaçu, no Paraná, não importa quantos estão com problemas terríveis, nós precisamos orar por eles, sim, mas o nosso coração precisa estar a certeza que o Senhor está do nosso lado, e Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Aplauda o nome dEle mais uma vez. Consegue imaginar um homem como Paulo naquelas condições pregando? Meu filho Timóteo, a obra é meritória, a obra vale qualquer sacrifício. Ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes uma vez pregando sobre isso. Ele disse que um dia normal como qualquer outro, um carcereiro recebe a lista dos que precisam ser executados por decapitação. E o primeiro nome naquela manhã que ele recebeu a lista era de Paulo. Ele atravessa os corredores gelados e sujos daquela prisão e começa a chamar o nome de Paulo, Paulo, Paulo. E ele traz a chave na mão, e ele abre a chave das suas algemas, daquela cela, e tira Paulo. Ele não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele pressente que o fim chegou. E quando chega perto daquele lugar onde ele vai colocar o pescoço para ser decapitado, o carcereiro pergunta: qual é as últimas palavras? Você tem alguma coisa para falar? Quais seriam as últimas palavras de Paulo? O que ele diria a nós, indo para ser decapitado? Eu tenho certeza que não é diferente das últimas palavras ao seu filho na fé: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, não tem mágoa nem ressentimento no meu coração de ninguém, nem de nada. Eu estou partindo para uma vida melhor, lá do lado daquele lugar onde o seu pescoço cai um mártir, mas no céu é recebido um príncipe.
Onde está a nossa convicção? Onde está o brilho nos olhos? Onde está a nossa alegria? Em quem está baseada a nossa fé? Hoje eu não ia aceitar vir pregar, mas Deus falou comigo: vai, se gaste, pregue quantas vezes você tiver oportunidade, pregue como se fosse a última vez da sua vida. Esse momento que estamos passando não podem arrancar os dentes da nossa pregação, não pode arrancar o brilho dos nossos olhos. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando essa noite? Então libere um glória a Deus, um aleluia. Diga alguma coisa para o seu Deus. Fundamentos que não podemos perder, como casa, é perder essa essência do que a gente recebe, ouve e adora. Não pode ser natural eu dizer para você: Jesus está aqui. Não pode ser senso comum eu dizer para você: o Espírito Santo está se movendo nesse ambiente. Independente de quem é o instrumento aqui na frente, essa palavra não pode se acostumar aos seus ouvidos. Ela tem que te pegar por dentro. Você tem que se sentir constrangido com o que você ouve. Oh, o Espírito de Deus está se movendo nesse ambiente. Sim, levante suas mãos. Devolve-nos, Senhor. Brilho nos olhos, a alegria da salvação, as línguas estranhas, as profecias, os milagres. Oh, isso não pode se tornar comum na casa. Tem alguém sentindo a presença dele aqui? Eu sei que tem. Tem alguém sentindo a presença dele aqui? Eu sei que tem. Tem alguém sentindo a presença dele aqui? Eu sei que tem. Oh! Nada mais é normal para quem conheceu o sobrenatural da graça. Aleluia. 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 Senhor, tuas promessas, reaviva elas no coração da tua igreja. Até o meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me.
apatia caia por terra, todo medo caia por terra. Teu amor Chorabacalabadarabachô, não Checandarabadarabadarabachuriandanai. Sim. Sim, 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 sim. Tava com saudade desse violino. Tem um ambiente de milagres aqui essa noite. Sim, sim. Aleluia. Sente um minutinho. Sabe uma das coisas que eu mais amo na carta do Apocalipse? É que aquele que vencer, todas as cartas, as 7 igrejas terminam assim: é o que vencer. Até para a igreja mais desmantelada tem aquele que vai vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E quem é que vai vencer nesse tempo, pastor? Os perseverantes. Por quê? Porque perseverança é a rainha de todas as virtudes. Escute isso. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 3. Deixa eu ler para você, verso 10 em diante. Ele diz assim: você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé e constância. É o grande desafio da nossa geração. Constância, amor, paciência, problemas, sofrimentos. E o sofrimento com dor que senti em Antioquia, Icônio, Listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo vai enfrentar problemas. Isso aqui é o contraponto desse evangelho medíocre que está sendo pregado, triunfalista, de autoajuda. Paulo rasga o verbo aqui, pastor Daniel. Ele diz assim: qualquer um que quiser viver para Cristo vai enfrentar problemas, não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé de muitos, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas ainda vão piorar muito. Mas não permitam se intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e no que você aprendeu. Irmão, perseverança. Talvez você foi uma pessoa muito honesta até hoje, mas se você não perseverar, isso não vai valer nada. Talvez você foi um grande pai até hoje, mas se você perseverar, ninguém vai se lembrar do que você foi até hoje. Oh meu Deus. Talvez você foi uma pessoa que ora, ou que orou, ou que continua orando, mas se você não perseverar, isso não vai ter valor nenhum. Por quê? Porque não é a maneira que você começa a caminhada que vai contar, é sim como você termina. Quantas pessoas que você conheceu que prometiam tanto, que você olhava e dizia assim: é muito promissor o que eu vejo nessa pessoa, mas que de uma hora para outra, por circunstâncias adversas, desistiram, penduraram a chuteira, abandonaram, levantaram a bandeira branca: não quero mais. Porque isso acontece por falta de perseverança. Falta de perseverança. Eu já preguei tantas coisas naquele paralítico do tanque de Betesda, mas algo que salta ao meu espírito é que muita gente chegou ali, recebeu e foi embora, outros não receberam e foram embora, mas ele estava 38 anos esperando. É por isso que Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência. Perseverança em tempo de crise, em tempo de pandemia. Perseverança
Paulo termina essa carta falando que nós temos 3 desafios. Qual? Combater o bom combate. Mas não só combater, terminar a carreira. Mas não só terminar, guardar a fé. Eu amo como Daniel termina o livro dele. Daniel capítulo 12, o último verso é o 13. Ele diz: tu, porém, vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Eu profetizo que Deus fortalece suas mãos, Deus fortalece suas pernas, Deus fortalece a sua mente. Todo desânimo caia por terra. Essa é a noite do ânimo que vem para a tua alma. Perseverar, perseverar. Por favor, não seja inconstante. Eu profetizo constância sobre a sua vida. Quantos livros você começa e não termina? Irmão, Paulo sabia que ia morrer alguns dias. Tiago, ele sabia daqui a alguns dias eu vou morrer. Sabe o que ele pede? Traz os livros, traz os pergaminhos. Por quê? Porque quando eu tiver fôlego de vida, enquanto eu tiver força para alguma coisa, eu preciso estar examinando as escrituras. Eu preciso estar lendo. Ah, meu Deus! Não, eu já terminei, irmão. Não existe aposentadoria para um vocacionado, para o ministério. Sabia que eu já pensei nisso? Eu vou parar. Foi tanta frustração, tanta gente. Nem vou falar disso. Sem vergonha. Mas eu acho que agora eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não existe aposentadoria para quem é vocacionado. Traz os livros. Sabe uma das coisas que me marcou lá na UTI foi o dia que a Lara conseguiu mandar a Bíblia para mim. Meu Deus, eu estava do lado de um homem no quarto que ele só assistia Largados e Pelados 24 horas por dia. Digo, fala, meu Deus, eu não gosto disso. Verdade, não assisto nem em casa, não assisto isso. E o cara não parava de assistir Largados e Pelados. Aí quando chegou a Bíblia, lá no quarto sozinho, Tiago, meu Deus, a Bíblia tinha outro sentido. Traz os pergaminhos. Talvez sejam as últimas leituras. Talvez sejam as últimas mensagens. Há uma veia profética aqui essa noite. Talvez sejam os últimos louvores. Talvez sejam os últimos acordes. Traz os pergaminhos. Deixa eu me deliciar mais um pouco nisso. Acende de outra vez, Deus, o amor por essa palavra. Perseverança. 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 Toda inconstância da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou profetizando essa noite, eu estou profetizando. Você que está me assistindo, que começa 100 coisas, não termina uma, em nome de Jesus, essa inconstância caia por terra, vai até o fim. Você não pode só ter um bom combate, você não pode só correr uma boa carreira, você precisa guardar a fé. Alguém está entendendo isso essa noite? Aplauda o nome do Senhor. Fique de pé, eu não vou mais à frente, já são 9h15. Perseverança. Sabe, uma das coisas mais incríveis que eu vi nessa palavra, enquanto eu estudava, é que é fácil você acreditar em alguém que já está projetado, em alguém que já prega bem.
Alguém que já deu certo na vida, é fácil você acreditar. Mas esse é um tempo que Deus está restaurando os 5 ministérios. E o profético é exatamente ver o que ninguém vê. Paulo desiste de Timóteo. Timóteo não vai dar. Agora tem vergonha de ti, da tua prisão. Está quieto, não, ele é tímido, ele é doente. E Paulo diz: não, Timóteo, Deus não nos deu espírito de timidez, mas nos deu espírito de poder. Você foi chamado, você foi vocacionado. Levanta, assume o teu lugar, assume o teu posto. Assume, essa é a tua vez. Eu já estou sendo entregue para a libação. Não foram os romanos que mataram Paulo. Ele está dizendo: eu estou me entregando no altar. Eu estou me entregando por essa causa. Perseverança. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor está aqui. Eu sinto Deus aqui essa noite. Deus me falou essa tarde estudando isso, pastor Tiago. Deus disse assim para mim, entre tantas coisas estudando isso, uma das coisas que Ele disse que me marcou é que não existe prisões que você possa estar, que ainda assim você não possa servir alguém. Não existe lugar que você possa estar, que ainda você não consiga ajudar alguém. Não existe condição que você possa estar, que não tenha um Timóteo esperando que você mande uma carta. Se você ouviu a voz do Senhor e você quer se render a Ele, nós vamos orar agora. Se você quer dobrar os joelhos aqui perto do altar, pode sair do seu lugar, dobrar os joelhos aqui perto do altar. Sim. Se você quer dobrar os joelhos aí onde você está, se você quer vir mais perto aqui, Deus está pegando algumas pessoas por dentro essa noite. Sim. Aí na sua casa, receba o toque do Espírito de Deus sobre a sua vida. Até o meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, Espírito de Deus, toca-nos com a tua glória essa noite. Sim. Não fica me olhando não, ora, porque Deus está trabalhando agora. Sim.
levadas aqui na frente, Jesus. Oramos por todas as outras que estão nos seus lugares com o coração quebrado diante do que ouviram. Nós te damos graças porque o Senhor tem liberado a porta da palavra sobre nós. Tua palavra, Senhor, foi liberada e nós precisamos responder ao Senhor. Senhor, a tua palavra, ela vai atravessar todos os obstáculos e a profecia acontecerá, Nós nos submetemos à sua voz, nós nos submetemos ao seu senhorio. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Adalberto, Pai. Eu te agradeço por tanto derramado sobre nós. E nós entregamos o nosso culto a Ti. Te pedimos que o Senhor nos leve até os nossos lares guardados. E que esta semana seja uma semana extraordinária, Senhor. A Ti oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Faz assim com a sua mão para os céus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje para todos sempre. Se você crê, diga amém. Deus é bom toda hora. Dê um aplauso a Jesus. Vai na paz. Deus te abençoe. Até domingo, 10, 16 e 19 horas.